Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Bom tê-los aqui hoje à noite. O meu tema hoje, irmãos, eu estava pensando, nós estamos falando no nosso tema anual sobre unidade. Agora, como é que nós podemos ter unidade, irmãos? Como é que nós podemos adquirir essa unidade? Sem o amor, pode falar. Alguém tem um HB20 também? Precisa tirar, hein? HB20 aí. Quem tem um HB20, por favor, pode ir lá fora para retirar o carro. Ok? Eu estava pensando, a nossa convenção tem dado um tema para nós esse ano. Unidade. A nossa unidade, irmãos, sem amor não existe unidade. Nós podemos estar juntos aqui, ó. Podemos estar, sem ter unidade nenhuma. Podemos nos reunir, sem unidade. A multidão pode estar perto, mas não tem nada a ver uma com a outra. Mas a igreja não. A igreja precisa de unidade, mas através do amor. Eu preciso compreender a cada um como cada um é. Eu preciso amar cada um como Deus tem nos amado. A questão é, será que eu tenho amado mesmo o Senhor? Amor em ação, esse é o meu tema. Aquela que integra e redime as nossas vidas. Foi esse amor que nos juntou. Esse amor que nos força a estar aqui hoje. Esse amor que nos impulsiona a cada dia da semana. Esse amor que nos impulsiona, irmãos, a trabalhar. A amar e respeitar. Esse amor que nos impulsiona a constituir uma família. É esse amor. Sem ele, nós não teríamos família. Nós podemos ter juntos, de pessoas. Podemos até gerar filhos. Mas sem amor, irmãos, não teremos nada. Por isso vemos famílias desparceladas hoje. Encontramos famílias desperdiçadas, quebrantadas por tudo isso aí. Porque não há amor, não há relacionamento perfeito. Porque a unidade, irmão, nos leva a isso, a compreensão. Vivemos, irmão, em um mundo inundado de palavras de amor. Hoje nós encontramos a palavra amor em qualquer canto. As canções estão cheias. O HB20 aí, novamente, hein? Alguém tá aí? Tá aí, já vai sair ali. HB20 precisa de alguém para retirar o carro de lá daquele local, hein? HB20, se for daqui da igreja, por favor, saia novamente. Irmãos, o mundo está sobre essa palavra amor. Há muitos. Nas canções, hoje nós vemos muitas canções falando sobre isso, de amor. Nos filmes, nos livros, também nos posts, também nós vimos aí as postagens falando de amor. Eu encontro muitos, nós recebemos cada dia, você também deve receber multidão de postzinhos aqui no celular, falando de amor, de relacionamento. Nós temos isso, mas o que é isso? Como é que nós podemos ver isso aí, irmão? O amor, irmão, não é sentimento. O amor é entrega. Esse é o amor de Deus. E muitas vezes falhamos. Nós falamos de amor. O grego tem várias palavras de amor. Eu acho que são 6 palavras de amor no grego. Mas o ágape é relacionamento mesmo, é entrega total. Nós precisamos entender isso. Esse amor é importante para nós. Mas o que acontece quando esse sentimento, irmão, enfraquece, esfria? Vemos aí rompimento de relacionamento. Por isso vemos casamentos hoje rompidos. Por quê? Porque o amor que está lá não é o ágape, não é amar. Não é o ágape, pode ser o filéu, pode ter pensamentos filéu, pode ter o eros também, o amor eros, pode estar aí. Muitas pessoas se relacionam por causa disso, o amor eros. Eu sempre faço, quando eu faço preparação para casamento, eu sempre falo, quando eu vou, o primeiro encontro que eu faço com casamento, é perguntar, vocês vão casar porque estão fazendo sexo, é isso? Se for, irmão, não é o caminho, não é isso. Muitas pessoas casam por causa disso, pelo eros, mas não é isso que faz o relacionamento. O relacionamento não cresce nem desenvolve por isso. O relacionamento vem pelo amor perfeito de Deus. Sem isso, não tem duração. Vemos casamentos que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando nós encontramos aí, como nós tivemos aí no mês passado, irmão José ali, irmã Gilza, 50 anos de casamento, que bênção, uma bênção maravilhosa, 50 anos de casamento, não vemos muito tempo isso, e ainda vamos ver menos ainda no futuro,
muito menos. Hoje de manhã também o João até comentou aqui, o casamento, não é só no Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro e São Paulo também, e vários estados. Muitas crianças eram geradas nesse período, viu? Muitas crianças do carnaval. Sem pai, sem mãe, sem amor. E vão estar aí vivendo nesse mundo, pagando o alto preço. O amor perfeito, irmãos, é diferente. Esse amor que nós precisamos, esse amor que não é somente entrega, mas ele é de sacrifício e também entrega total. Esse é o amor que nós temos que pensar. Esse amor sacrificial, que difere dos outros amor. O amor, irmão, o amor que busca, o amor que se entrega, mas que se entrega total. Não o amor que sente, mas que se esvazia completamente. Esse é o amor que nós precisamos, de entrega, que se esvazia. Hoje nós podemos pensar um pouquinho nisso, nesse evangelho, que é profundo a nós. Ele é radical. O amor perfeito é radical conosco. Por isso que nós não entendemos muitas vezes. Falhamos porque nós não compreendemos. Como é que eu posso amar alguém que me fez o mal? Como é que eu posso? Alguém que me traiu. Como é que eu posso, irmão? Como é que eu posso perdoar se eu não tiver o amor de Deus? Não tem como. Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque Ele nos amou. Por isso estamos aqui. Porque Ele não olhou o nosso defeito. Ele não olhou o nosso pecado. Assim mesmo se entregou por nós, para que nós pudéssemos realmente ter esse contato. Esse amor em ação, a entrega que não apenas emociona, mas ela redime e restaura completamente e transforma o homem. Esse é o amor que nós necessitamos. Nosso texto está lá, o Daniel vai colocar aí. Pode colocar o Filipenses, depois a gente vai ver o outro tempo. Filipenses, capítulo 2. Paulo, olha o que Paulo fala aí. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Olha o que ele fala. 5, 8. Vai esperar um pouquinho, irmão. Eu queria pensar um pouquinho nisso, para a gente poder pensar. O apóstolo Paulo chama atenção a nós sobre esse amor perfeito. Continue aí, Daniel. Vê o que está acontecendo, Daniel, aí. Está aí, ó. Seja a sua atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. A atitude seja igual a de Jesus. 6. O 6, Daniel. Que, embora sendo Deus, não considerou que a ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o sacrifício, esse é o amor verdadeiro, é o amor que é capaz de entregar tudo. E nós vamos estar aqui pensando um pouquinho nisso, mas vamos orar, irmãos, fazer pensamento sobre esse tema aqui, tão importante para nós. Baixe sua cabeça, fale com Deus. Pai querido, nessa noite, Pai, nós queremos perceber, através da Tua palavra, e também da manifestação do Teu Espírito em cada um de nós, a compreender com profundidade, Pai, esse Teu grande amor, que nos faz relacionar contigo e com o ser humano, Pai, o nosso semelhante, Pai querido. Abençoa-nos nessa noite, Pai, que a Tua palavra possa penetrar, não somente nos ouvidos, mas em nossos corações, e que nós possamos ser quebrantados e humilhados, Pai querido, para que assim possamos viver em comunhão, porque esse é o desejo que Tu tens para a igreja, Pai. Abençoa nossas vidas, tem misericórdia de nós e nos abençoa, em nome de Jesus, amém. O amor, irmãos, que doa o que tem de mais precioso, esse é o amor, doa tudo que tem, esse é o amor. João 3,16, pode colocar, João. Todo mundo se conhece aí, ó. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho. Nós temos dificuldade em dar alguma coisa. Nós podemos até dar. Alguém até morreria por alguém que fosse bom. Poderia. Mas ele morreu por aquele que não merecia. Deus tem isso. Esse amor
Esse amor, irmão, que doa mais o precioso, que nos confronta com uma pergunta inevitável: o que significa realmente, irmão, doar-se? O que significa para você doar-se? Você seria capaz? Eu falo também no casamento. No casamento eu sempre falo o seguinte: você seria capaz, se a tua esposa ou o teu marido tivesse que morrer por causa do coração, você daria o seu coração para ela? Você morreria no lugar por ele ou por ela? Daria? Não, nós faríamos. Temos dificuldade de fazer isso. Só tinha um coração para ser doado, o seu. Você daria a tua esposa, o teu marido, o seu coração? Você morreria para que ela vivesse ou para que ele vivesse? Seríamos capazes de fazer isso? Foi o que Deus fez por nós. Doou completamente a vida dele por nós. Doou para nós a vida. Esse é o amor que nos traz relacionamento perfeito. Sem isso, nós não seríamos o que somos hoje, irmãos. A palavra-chave deu aí, que é importante, é edoquém no grego. Edoquém, irmãos, é um aoristo indicativo, irmão, que aponta para um ato completo. Não é parcial, ela é total. O que nós recebemos foi totalidade de Deus. Nos deu a vida que nós não tínhamos. Ele comprou a nossa vida no nosso lugar. Nós tínhamos uma dívida, Ele pagou a dívida que nós tínhamos para que nós pudéssemos ter esse relacionamento que nós temos com Ele e com o semelhante. Nós somos levados a isso, irmão. Não foi um empréstimo, não. Foi uma concessão temporária, não. Mas ela foi uma doação irrevogável por nós. Irrevogável. Nós tivemos vários estudos hoje. De manhã também, o João trouxe aqui. Isaías 6. E também o estudo que o Cleival também deu, falou alguma coisa importante para nós, que nos revela isso. Deus é santo, santo, é verdade. É santo, santo. Perfeito. Mas também, Deus nunca negou para nós o seu amor por nós. Ele entregou o seu Filho por nós. Deu tudo que tinha de maneira completa, perfeita. Uma doação irrevogável, um tesouro mais precioso do universo. Deus deu tudo que tinha por nós, mas nós não merecíamos isso. Deviam pensar, irmãos, a cada momento da vida de nós amanhecemos o dia com a bênção do Senhor. Deus nos garante isso, sempre dá o melhor para nós. O Cleival comentou aqui de manhã sobre prioridade. Nós temos dificuldade em colocar Deus em primeiro lugar, mas Ele coloca a nossa vida em primeiro lugar sempre, todo o tempo. Pela manhã Ele nos coloca em primeiro lugar na sua vida, na sua mão. A nossa vida tem em primeiro lugar no plano de Deus, sempre vai estar. A vida do homem está em prioridade no plano de Deus, o plano revelador, o plano de salvação do mundo está na prioridade de Deus, não sai nada do plano dele. Tudo que Ele está trabalhando, irmãos, é para que nós tenhamos uma vida eterna com Ele, eternamente com Ele. É isso que Deus tem. E Deus não mudou o seu plano, e não vai mudar o seu plano, não vai revogar o seu plano, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Apesar de nós não merecermos, Deus continua nos amando em primeiro lugar. Deus nos ama em primeiro lugar. Como nós podemos desprezar esse amor, irmãos, que nos ama em primeiro lugar? Temos dificuldade, como o Cleival colocou aqui de manhã. Nós colocamos o plano de Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, como o Cleival usou o termo aqui, no resto. Apresentamos a Deus o resto. Nós contribuímos o resto que sobra. Nós participamos do culto no resto que temos. Se eu tiver tempo eu vou para o culto, eu vou adorar o Senhor. Não é isso, irmãos. Nós temos que dar prioridade para Deus. Nós temos culto pela manhã e à noite. De manhã temos poucos, mas temos mais à noite, porque nós não damos o melhor para Deus amanhã. Não damos o melhor para Deus amanhã. Temos que dar o melhor para Deus. Pastor, eu estou muito cansado. Sim, quem não está cansado, irmão? Quem não trabalha hoje? Eu sei que nós estamos com o tempo realmente hoje avançado com o tempo. Temos prioridades importantes, mas Deus tem que ter prioridade em nossa vida. Amém? Tem que ter prioridade em nossa vida, porque Deus olha para nós de manhã cedo, para cada um de nós, e já está com a bênção reservada. Amanhã Ele estará lá, pela manhã, irmão, reservando o melhor para nós amanhã, como Ele fez hoje. O melhor para nós está reservado amanhã, porque Ele nos ama e coloca as nossas vidas em primeiro lugar, sempre. Por isso que Ele usou de tal maneira, o autor não teve a capacidade de expressar
Ele colocou de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a maneira, irmãos? A expressão de tal maneira, irmãos. É rotos aqui no grego também, que nós temos aqui, carregado de um significado, intensidade, que desafia a medição, desafia o limite, os limites aí da humanidade. Está acima da nossa capacidade de compreender que Deus amou a nós de maneira tal que nós não compreendemos. Como é que Ele pode amar alguém que não presta, como eu e você? Mas Deus está lá. Deus não amou tanto, ou Deus amou dessa maneira específica, nos dando. Deus amou, irmãos, nos entregando o seu próprio Filho. Deus faz isso. O amor de Deus é definido por uma causa, irmão, de doação. Deus doou o seu Filho por nós. Seu amor não é simplesmente, irmãos, um sentimento de coração, mas uma ação, irmãos, na história dessa humanidade. Você sabia que quando você escreve uma data, você coloca o ano lá, você diz assim: Jesus morreu por mim. Toda vez que você assina uma data, você está falando que Jesus veio a esse mundo e morreu por mim. Sabiam disso? Quando você coloca a data 2026 anos atrás, nasceu o Salvador aqui nesse mundo. E morreu por mim e por você. Quando nós fazemos isso, nós não ligamos para isso, mas é isso que nós fazemos. Quando nós datamos alguma coisa, nós colocamos lá que 2026 anos atrás, um homem veio do céu, transformou-se em homem e morreu naquela cruz por mim e por você. Ele nasceu para trazer a nós a salvação. Nós temos que entender, o seu amor, irmão, não é simplesmente um sentimento de coração, mas uma ação histórica. Ela está marcada. Deus deu o seu único filho. Eu estava olhando essa palavra no grego, monegênese. O que quer dizer isso, irmão, no grego? É o único da filiação de Deus, é o único, aquele que tem a descendência de Deus, foi Jesus Cristo. Essa palavra está dizendo isso para nós, que Ele tirou aquilo que é dele para morrer em nosso lugar. Esse é o amor que nos une, que nos atrai, que nos impulsiona a revelar a grandeza desse amor ao mundo. O mundo precisa conhecer, mas ele precisa de mim, de você, como a palavra foi pregada de manhã aqui. Quem irá por nós? Por nós está mostrando a Trindade que está lá. A Trindade está lá. Quem irá por nós? E Isaías, depois de ser confrontado, tocado por Deus, foi perdoado do seu pecado. Ele diz assim: eu estarei para fazer isso. Eu estarei disponível. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Nós devíamos estar pensando nisso. Nós esquivamos muitas vezes. Deus nos chama a todo momento. Às vezes temos a oportunidade de falar para alguém do amor de Deus, nós negamos a palavra. Eu estava conversando agora com Danilo agora, porque nós esquecemos, irmãos, que Deus fez por nós. Nós estamos preocupados em não errar, de não roubar, de não adulterar. Parece que é muito mais importante, mas esquecemos que quando eu nego a verdade, eu peco também. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele está pecando, é bíblico, mas nós esquecemos disso, e nós nunca confessamos esse pecado. Ó Senhor, hoje eu tive a oportunidade de falar a alguém do teu amor, eu não falei, me perdoa. Nós não falamos isso, em nossas orações não está isso, não colocamos em nossa oração esse pedido de perdão, mas nós cometemos isso. Essa palavra aqui, monogênese, irmãos, não é conhecida, mas é o único da sua espécie. Não é algo que nós conhecemos, é o único da espécie de Deus, da Trindade, que estava lá. Ele entregou a única parte que tinha deles por nós, pecadores. Imagine a dor de Abraão. Lembra de Abraão? Deus diz assim: Abraão, sai da tua casa, vai lá e sacrifica o teu filho. Deus olhou para a dor de Abraão e poupou aquele momento lá em Moriá, poupou a dor de Abraão, porque ele sabia que aquela dor certamente sofreria, mas Deus não poupou o seu filho por nós. Deus não poupou, ele deu o seu filho. Agora Deus não poupa o seu próprio filho por nós, porque o amor é redentor, irmãos,
sempre acolhe o bem do amado acima daquele que ele ama. Ele poupa, porque ele ama as nossas vidas. Por isso que nós somos prioridade do plano de Deus. Nós estamos no primeiro plano de Deus, irmão. A nossa vida está na mão de Deus por esse tempo. E nós temos que pensar, o que eu posso fazer por Deus? Esse amor, irmão. Esse amor que se esvazia. Eu estava pensando nisso no texto de Filipenses. Esse amor que se esvaziou por nós, que se entregou por nós, que colocou totalmente na mão de Deus a sua vida. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um servo, tornando-se semelhante a homem. Imagina, eu estava pensando nisso. Como é que isso pode acontecer, irmão? Como é que o próprio Deus, que tinha o seu poder na sua mão, toda a divindade em sua mão, esvaziou-se completamente para assumir uma forma humana, porque Ele queria se relacionar comigo e com você. Ele queria se aproximar de mim e de você. Ele queria mostrar esse amor que estava lá na eternidade e dar a nós a compreensão desse amor, que era capaz de se esvaziar completamente, deixar o seu trono para se esvaziar. Eu estava pensando nisso. Mas como esse amor, irmão, se manifestou na pessoa de Jesus, como o eterno Filho de Deus, irmão, demonstrou na prática o amor que redime. Como é que Deus fez isso? Esvaziou-se. O verbo, irmãos, aqui, colocado aqui, o verbo esvaziou-se, é kenosen, de kenos. É um dos conceitos, irmãos, mais radical do Novo Testamento. O que nós não significa que Jesus deixou de ser Deus, mas voluntariamente deixou de usufruir os seus atributos divinos de forma independente da sua natureza. E deixou ali, para quê? Para que a humanidade se tornar como Ele. Ele deixou para se tornar como nós, como um ser humano, compreender a minha dor, a minha fraqueza. Ele sabe disso. Por isso se tornou o sumo sacerdote, o Deus que realmente se tornou aquele que olha por nós a cada momento, que intercede por nós, que sacrificou a sua vida por mim e por você. Já estudamos aqui na escola dominical isso. Mas ele fez o quê? Eu estava pensando aqui. Imagina um bilionário que deixou tudo que tinha para viver como sem teto. É isso que Jesus fez. A sua grandeza. Ele escolheu viver como sem teto, irmãos. Não perder a sua riqueza. Ele não perdeu, mas ele deixou de lado a sua riqueza para viver como nós, para andar como nós, para ter o mesmo sentimento que nós. Abriu voluntariamente para usufruir o seu futuro. Deixou de usufruir aquilo que tinha por mim e por você. Deus fez isso por nós, irmão. Olha a escalada que eu estava olhando aqui, a escalada que Paulo escreveu aqui nesse capítulo aí, capítulo 2 de Filipenses. Os degraus como Deus desceu para chegar até nós. Paulo descreve essa escada maravilhosa do céu até a terra. Olha que Paulo fala no capítulo 2 aí, de 6 a 8. Existindo em forma de Deus, verso 6a. Existindo em forma de Deus. Depois o segundo degrau, não considerando igual a Deus como algo de que ele podia apegar-se. Verso 6b, deixando de ser. Esvaziou-se a si mesmo. Verso 7a. Quarto degrau, irmão, assumindo a forma de servo. 7b. Quinto degrau, irmão, tornando-se semelhante à humanidade, tornando-se igual a um ser humano. 7c. Sexto degrau, humilhou-se a si mesmo. 8a. Humilhou-se a si mesmo. Sétimo degrau, último degrau, tornando-se obediente até a morte. E Paulo diz assim, morte de cruz ainda. Foi essa escada que Jesus desceu, do céu até aqui a terra, por nós. Ele esvaziou-se completamente, porque Ele queria nos amar, Ele queria nos salvar, mas Ele teve que se esvaziar para se tornar como nós, irmãos, para compreender. Alguns perguntam assim, tem um filme antigo aí, eu acho que é do Arnold Schwarzenegger. Ele vai do futuro e vem para uma outra era. Ele chega como adulto.
vinha vingar alguma coisa. Deus, irmãos, podia ter chegado aqui como um adulto? Sim, poderia. Mas ele não fez isso. Ele veio como criança, porque ele tinha que passar por cada fase humana para compreender a nossa fraqueza, irmão, entender como nós funcionamos. Mas Deus não sabe disso? Sabe disso. Ele sabe. Ele conhece. As palavras nem chegaram à nossa boca, ele sabe todas. Deus conhece o nosso interior, irmãos. Tudo ele sabe. Ele sabia do ser humano. Mas ele viveu como nós, irmãos. Desde criança, bebê, até a fase adulta de 33 anos. Para morrer por cada um de nós. Porque ele nos amou de tal maneira que nós não compreendemos esse amor. E nós, irmãos, às vezes estamos divididos por pequenas coisas. Não conseguimos perdoar ninguém. Não conseguimos amar ninguém. Porque nós não entendemos o seu grande amor por nós. Mas se nós olharmos para isso, irmãos, essa foto de Jesus naquela cruz por nós, nós temos que realmente baixar a cabeça e dizer: Senhor, como nós temos falhado em nosso relacionamento. Como nós temos falhado. A cultura grega romana, irmão, a divindade significava poder, glória e domínio. Era isso aí. Era isso que o domínio romano tinha naquela época, grego-romano naquela época. A pessoa que era entidade, uma santidade, tinha poder, glória e também domínio sobre tudo. Jesus revela que no reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente, irmão. Ele tem tudo isso. Mas a divindade significa amor que se esvazia, amor que serve, amor que se humilha, que se esvazia completamente. Esse é Deus. Esse é o Deus que nós conhecemos. É um Deus diferente, irmãos. É o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que se entregou por cada um de nós, porque Ele nos ama. E muitas vezes nós falhamos, porque nós não compreendemos. Nós falamos muito de amor. Eu te amo, mas nós não somos capazes de nos esvaziar de quem somos, para poder resgatar o outro, de poder abraçar aquele que está andando errado, e assim, eu preciso me agarrar a esse irmão que está perdido, e abraçá-lo, e trazê-lo novamente ao convívio do amor. Como nós falhamos, eu estou dizendo em mim mesmo, como nós falhamos, irmão, com isso. Nossa família, muitas vezes perdemos a família, porque nós não amamos completamente, como Deus tem nos amado. Nós falhamos essa compreensão, que Deus é por nós. Nós falhamos, porque nós esquecemos quem é Deus em nós. Nós precisamos olhar isso, porque Deus nos faz assim, nunca se agarra aos seus direitos, mas voluntariamente abriu mão deles pelo bem dos outros. Deus fez isso. Deus abandonou tudo, irmão, para dar a nós o melhor. Nós cantamos várias canções aqui hoje, de amor. Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer o melhor para a nossa família. Deus quer o melhor para o nosso trabalho. Deus quer o melhor em todo lugar. É o melhor para a sua igreja. Mas eu faço parte dela. Qual é a melhor igreja? Qual é a melhor família? Já pensou nisso? Qual é a melhor família? Qual é a melhor igreja? Eu digo para você, sabe qual é a melhor família? A minha. Qual é a melhor igreja? Aqui eu estou. Essa é a melhor igreja. É aqui que eu estou, irmãos. É aqui que eu faço parte dela. Eu estou aqui, irmãos. Você está aqui. Então eu vou fazer de tudo por ela. Eu vou entregar tudo que tenho por ela. Se eu não fizer isso, então eu não amo a igreja, eu não compreendo a igreja. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmão. Precisamos cuidar de cada um. Precisamos olhar para a necessidade de cada um. Nós sabemos, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Irmão, está acontecendo alguma coisa aí. Bom. Que Deus esteja orientando aí o pessoal que está saindo aí, alguma coisa está acontecendo, irmão. Fale, Pedrão. Conta pra gente aí, Pedrão. Tá, ok. Irmãos, quem tem carro aqui na rua, é bom tirar seu carro, que os fios estão pegando fogo aí, viu? Por favor, eu sei que o tempo é complicado, mas agora vocês vão ter que agir. Quem tem carro aí, por favor, tire seu carro agora. O culto não acabou não, irmão. Pode deixar que eles estão trabalhando lá. O teu tá aí? Já tirou o teu, Credival? Já? Tá.
Vamos orar, irmão. Vamos orar, irmão. Pai querido, abençoe para esse momento, Deus, dessa fiação, que dê controle para todas as coisas, aqueles que estão tirando seus carros, possam ser protegidos também, ó Deus, e que nada venha a acontecer de mais grave, Senhor. Que todos nós possamos ter a Tua bênção nesse momento, dirigindo a cada um, conduzindo conforme a Tua vontade, que a central de energia também possa ter chegado a tempo para poder controlar esses momentos difíceis, para que os danos maiores não cheguem, Pai, às casas que estão aqui perto também e aos veículos que temos aqui. Põe a Tua mão sobre cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a vida é isso. Ele entregou voluntariamente pelo bem de cada um de nós, dando a cada um de nós essa compreensão. Jesus não veio, irmãos, para ser servido como um Deus pagão exigiria, mas Ele veio para servir. É esse que é o Deus que veio aqui, irmão, trazer o melhor para nós. Ele lava os pés do sujo, e Ele toca o leproso. Ele não está preocupado com o leproso, Ele toca para poder trazer cura. Come com os pecadores. Esse é o Jesus. Nós temos dificuldade para tocar. Eu já falei semana passada aqui, eu acho que foi semana passada ou retrasada. Quando eu me converti, acho que foi pela manhã, a cidade onde eu morava, Manaus, tinha um leprosário. Ainda tem ainda o leprosário. E a nossa igreja tinha um trabalho para fazer lá. Eu visitei muito asilo e leprosário, muitos mesmo. Nós fazíamos trabalho de sábado, todo sábado. Visitávamos os leprosários e os asilos, levando realmente aquilo que eles necessitavam. No leprosário a gente levava muito ataduras, né, medicamentos para eles lá, naquela época. E eu assisti muitas vezes, eu entrava naqueles lugares, irmãos, dos abrigos deles lá, casinhas pequenas, no lugar que era reservado para eles lá, e estavam todos enfaixados. E a gente ficava lá assistindo aquilo lá. Elas não tinham contaminação, não era transferida. E a gente dava as ataduras novas, e eles estavam tirando suas ataduras. Cada vez que eles tiravam sua atadura, irmão, a pele vinha junto, ficava em carne viva. O seu corpo também ficava em carne viva, as suas pernas ficavam em carne viva. Eu chorei muitas vezes, irmão, e não podia fazer nada, apenas dar a atadura e passar o medicamento. É só isso que a gente fazia. É isso que Deus tem feito com cada um de nós, nos limpando, nos purificando, dando a nós uma vida nova, transformada. Por isso que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já ficaram para trás, tudo se fez novo. Nós temos que pensar, irmãos, somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós fomos limpos da morte, do pecado, porque a lepra representava a morte daqueles homens lá, daquelas mulheres lá. Deus dá a nós, irmãos, aquele que realmente entrega a sua vida por nós. Ele tocava no leproso, estava preocupado com as pessoas fracas, com os sujos, com os dependentes. Não exigia honra, mas oferecia o seu serviço. Deus não queria ser aclamado, mas apenas cuidar das pessoas, como cada um de nós. Por isso esse amor, irmãos, ele é obediente até a cruz. Ele se submeteu a tudo isso na cruz, por mim e por você, porque ele amava e ama cada um de nós, cada momento da nossa vida. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse esvaziamento, irmão, porém, tinha um destino específico, um propósito, irmão, final, que revelaria a extensão total desse amor redentor de Deus. Esse amor é bem descrito por Paulo. Ele esvaziou-se para que nós pudéssemos ser cheios novamente dele. Deus deseja cada um de nós. Nós esquecemos de amar, de respeitar, de cuidar, de olhar para as pessoas que estão lá, tocar em pessoas que precisam ser tocadas. Olha a nossa família, irmão. Nós temos famílias, nós temos parentes sem Jesus, nós temos filhos desviados. Muitas famílias estão na igreja, mas os filhos não estão caminhando em Cristo Jesus, estão distantes de Deus. Eu vejo famílias chorando por isso, clamando.
Porque nós falhamos no amor princípio, irmãos. Nós falhamos, devíamos gastar mais tempo, trazer mais a igreja, ensinar mais a palavra. Você pode dizer assim, pastor, eu ensinei. Talvez nós não amamos como devíamos amar. E respeitar como devíamos respeitar. Cuidar de como devíamos cuidar. Falhamos muitas vezes. Às vezes nós damos tudo, irmãos, esquecemos de cuidar. Eu já falei várias vezes aqui, nós estamos preocupados com a faculdade, mas esquecemos da vida espiritual dos nossos filhos, da nossa família. Nós podemos investir tudo, irmãos, na educação, sim, é bom, é excelente, mas nós não podemos, irmãos, ser descuidados com a vida espiritual da nossa família, não podemos. Nós precisamos de casa. O estudo de manhã foi isso, o profeta destacou isso. Vocês estão preocupados com a casa de vocês, mas o tempo está aí, ó, perdido, o tempo está caindo nos pedaços. Vocês estão preocupados, às vezes estão preocupados com muitas coisas, irmãos, mas esquecemos, irmãos, de amar a Deus, de cuidar das coisas de Deus aqui. Esquecemos disso, esquecemos. Nós temos que amar, irmão, como Deus tem nos amado, é capaz de entregar. A obediência de Jesus não foi a ponto confortável, ele não foi o ponto confortável, não foi até o incompreensível, não foi até ser rejeitado, não, ele foi até a morte, irmão. Ele submeteu até a morte. A situação era difícil para ele, e não qualquer morte, mas a morte de cruz, a morte mais vergonhosa, mais dolorosa, mais maldita que o mundo romano podia dar a ele. É isso que deram a Jesus, a morte mais desprezível que podia ter naquela época, era a pior morte, mas ele aceitou calado, sem abrir a boca, como diz aí o profeta Isaías, não abriu a boca, mas aceitou aquele momento. A dimensão, irmãos, desse amor de Jesus, essa dimensão vertical e horizontal para nós, como nós podemos pensar verticalmente, obediente até a morte. Jesus obedeceu ao Pai, mantendo o propósito redentor, mesmo quando o custo era incompreensível, mas Jesus tentou. Mateus relata isso, Mateus relata lá no capítulo 26, 39, diz assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus disse, ele queria sair, mas assim, Pai, eu estou aqui para obedecer a tua vontade. Quanto nós falhamos nisso, irmãos? Nós falamos para Jesus, Senhor, eu sei que está difícil, mas Pai, é isso que tenho que fazer? É isso? Como nós podemos perdoar alguém, irmãos, que nos fez o mal? Nós precisamos aprender, irmão, precisamos aprender. E Jesus estava lá, porque ele queria que nós tivéssemos a oportunidade de ser perdoados pelos nossos pecados, ter a chance de conhecer a vida que Deus criou no princípio, a vida maravilhosa lá do Éden. Deus queria isso, regressar a nós, voltar a esse princípio que Deus queria para cada um de nós, dar essa vida maravilhosa que nós perdemos lá no Éden. E Deus quer dar a nós, irmãos, a cada um. Por isso ele teve que entregar o seu filho por nós. E Jesus clama, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso, mas porque é a tua vontade, eu vou subir nessa cruz. Eu vou subir. Submeteu, irmãos, à morte. Horizontalmente, a morte de cruz, Jesus identificou como os piores criminosos, como maldito, como rejeitado. É isso que Jesus ganhou. Mas por isso, hoje, irmão, hoje, nós temos a graça salvadora de Jesus. Amém? Temos a graça salvadora de Jesus. Deus nos resgatou da morte para dar vida a cada um de nós. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. É isso que temos. Temos que olhar para isso, irmão. Temos que olhar com cuidado. Não é só vir à igreja, não é isso que Deus está falando para nós. Não é participar de algum grupo, não é isso. Deus está falando de santidade, em cuidar da intimidade com Ele. Nós erramos porque nós queremos participar de um grupo. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer olhar, irmão, vida santa, intimidade com Ele. Deus se revelando em nós, para que nós possamos revelar ao mundo
aquilo que o mundo precisa conhecer, a sua grandeza, o seu amor perfeito. É isso que Deus quer de nós, irmão. Deus não quer somente salvar a nós, Ele quer nos ensinar a viver com o amor que Ele viveu, dar a nós, entregar a sua vida por nós. É isso que nós precisamos olhar para Deus, compreender. O amor redentor, irmão, não apenas desceu do céu, mas se estendeu ao mais distante, aos indignos como nós. Esse amor foi tomado por nós. Esse amor que foi entregue naquela cruz, o amor que redime, irmão. A palavra redimir, irmão, eu estava olhando a palavra redimir. O que significa? Comprar sem volta. Como é comprar de volta, aliás? Comprar de volta. Resgatar. Na cruz, Jesus pagou o preço final. Não precisamos fazer mais nada. O amor em ação, irmãos, se tornou o amor que paga a dívida alheia. Esse é o amor de Deus. Pagou uma dívida alheia. Ele foi lá e pagou uma conta que era nossa, que nós não tínhamos capacidade de pagar. O que você tem que fazer para ser salvo? Só crer. Só crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É isso que Deus disse. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso, irmão, carregar uma pedra no meu pescoço. Eu não preciso pular de um barranco. Eu não preciso. Eu não preciso fazer nada. Deus já fez por cada um de nós. O que nós temos que fazer, irmão, é obedecer. O que eu peço de vocês é que vocês me obedeçam. Só isso. Nós temos dificuldade em obedecer, porque nós ainda não amamos a Deus como devemos amar. Nós não olhamos para aquela cruz. É bonito chegar a Semana Santa que está chegando agora aí. É bonito, né? Semana Santa. Todo mundo fica tocado. Mas passou aquela data, parece que já era. É como o Natal. Não, irmãos, isso tem que ser cada dia da nossa vida. Revelar, olhar para as pessoas que precisam do amor de Deus. E é tanto, irmão. Olha a multidão que está aí fora. Olha a multidão. Olha para o nosso país como está. Quantas pessoas estão perdidas aí, desorientadas. Faça isso. Olhe para as pessoas que vão passar por você essa semana. Veja como elas agem, como elas pensam, o que elas falam, porque elas não têm Jesus Cristo. E nós, o que fazemos? Cruzamos o braço. Não tem nada a ver comigo. Eu não vou olhar para ele, não. Eu não vou querer. Porque tem custo, irmão. Porque tem custo. Sabe o que eu não estendo a mão? Porque tem custo para nós. Jesus sabia o custo que tinha que pagar por nós. Mas ele não hesitou em pagar esse custo. Igual lá o samaritano. Por que os outros não ligaram? Porque não interessava. Mas o samaritano olhou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Porque ele conhecia o amor de Deus. Ele conhecia. Ele sabia que tinha um custo na vida dele, com certeza. Ele colocou quem? No cavalo dele, ou no jumento, não sei. Mas ele foi como? A pé. Ele foi a pé. E colocou aquele ferido no seu jumento. E foi a pé. O custo, não sei quanto ele andou. Não tenho nem ideia quanto ele andou. Mas ele fez ali por aquele cara que estava jogado no chão. Ele olhou com um olhar de misericórdia, de amor, de entrega total, como Deus fez por nós. É isso, é o amor de Deus, que se apegou a nós. Esse amor em ação, que pagou uma dívida ali, irmão. Quanto nós ainda éramos pecadores ainda. Ele não hesitou. Ele não hesitou. Cristo morreu por nós, irmão. Como diz Paulo em Romanos 5,8, isso. Nós éramos pecadores. Esse é o ápice, irmão, do amor. Dar a vida pelos inimigos, pelos que não merecem, pelos que não podem retribuir nada. Nós não podemos retribuir nada, irmão, a não ser amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Somente isso nós podemos fazer. Só isso. É o que nós podemos fazer por Deus. Olhar a nossa vida, irmão, como nós estamos andando nesse mundo, o que nós estamos transmitindo para as outras pessoas. E o primeiro campo missionário, irmãos, é a nossa família. Como a minha família me vê. Como a minha família me vê. Como ela me vê. Como ela me compreende. Como eu posso respeitá-los.
Eu sei que muitos estão com problema sério, mas se eu não olhar, irmão, com o olhar de Cristo, nunca vamos resgatar a família, nunca. Eu preciso me derramar por aqueles que necessitam. A ressurreição, irmão, é uma validação de Deus por nós. Ela valida a nossa salvação. A entrega não terminou, irmão, da morte, mas a ressurreição é um selo divino, irmão, que nos trouxe a esse caminho. O amor e entrega é um caminho de vitória verdadeira. Jesus ressuscitou, deu a nós. E outro mais, Ele vai voltar, amém? Vai voltar para resgatar o seu povo. Mas eu estou preparado para receber Jesus? Como eu estou? Como eu estou andando? Você pode dizer assim, pastor, mas eu não sei quando ele vem. Ah, sim, nós não sabemos. Bem, as 10 virgens estavam lá. 5 não estavam muito preocupados com isso, não. Mas 5 estavam prudentes, preocupadas com isso. Porque o noivo viria. E elas estavam preparadas para isso. Para que quando chegasse, eles estariam prontos. As outras estavam perdidas, dormindo, esqueceram de ver. Não conseguiram nem ouvir a voz do noivo chamando. Nós temos que olhar, irmão, nós estamos nesse tempo aí, e temos que estar preparados para esse tempo, cuidando de cada um, olhando e ajudando aqueles que necessitam, porque eles precisam desse amor, e nós temos o conhecimento desse amor que se esvaziou. O esvaziamento nos leva a exaltação, sempre. A semente que morre, irmão, produz muito fruto. João 12, 24. A semente que morre produz muito fruto. Olha quantos frutos Deus deu. Só aqui, hoje. Você imagina quantos já conheceram Jesus? Quantos se converteram já? Multidões. E essa semente continua produzindo, porque eu sou a semente que permanece. Cada um de nós é a semente que permanece. Quando eu frutifico na vida de outro, essa semente vai permanecer. Quando eu derramo minha vida na vida de outro, ela permanece. Mas se eu não derramo minha vida na vida do outro, ela não permanece. Eu acabo matando a planta, a vida que está em mim. Quando eu não lembro do outro, eu deixo de fazer aquilo que Jesus fez por mim. Nós temos que pensar, irmãos, esse tempo é necessário para cada um de nós. Precisamos avaliar a nossa vida. Eu quero concluir, irmãos, o tempo já está já no final aí. O amor, irmãos, em ação, que redime, não é o ideal inalcançado. É um caminho que já foi percorrido por Jesus e que agora nos abre a porta. Esse caminho Jesus abriu para nós também, para fazermos a mesma coisa que Ele fez, de pagarmos o preço, de levar pessoas ao caminho certo. É responsabilidade minha e de você. Hoje você é convidado, irmão, para olhar para a cruz de Cristo, não apenas como doutrina, não é isso, mas como modelo de vida. É isso que Deus quer, que nós tenhamos um modelo de vida, porque é isso que Ele trouxe para nós, um modelo de vida, um padrão de vida, vida eterna. Nós temos isso já, padrão de vida eterna. Nós precisamos só avaliar e seguir esse passo, não apenas com o perdão recebido, mas com o amor que deve ser transmitido. Esse amor deve ser transmitido para cada um de nós. Olhar, irmão, com simpatia, para que o outro, o nosso vizinho, possa reconhecer. Eu tenho um plano, irmãos, esse ano. Eu tenho 3 pessoas que eu tenho na minha lista, que preciso alcançar, e quero batizá-las. Aliás, 4 pessoas estão na minha lista, para batizar. Eu quero fazer isso até o meio do ano. É um plano que eu fiz para a minha vida. 4 pessoas. Eu tenho orado bastante por elas, para que Deus me leve até elas, para que eu possa compartilhar desse grande amor de Deus, para que elas possam ver que Deus é um Deus diferente, não desse mundo que tem pregado aí, mas um Deus diferente, irmão, para levar essa vida para Jesus. Não é porque eu sou pastor, não, é porque eu fui salvo por Ele. Não é porque eu sou pastor, não é pelo chamado, é porque eu tenho Jesus no meu coração, e você também tem. Quantas pessoas tem em volta de você? Faça uma lista desse, faça uma lista. Nós temos no PGM lá, também na minha casa, nós temos esse PGM, começa amanhã, na segunda, terça-feira.
Vamos começar terça-feira de novo. Nós temos uma lista, lá cada um tem sua lista de oração. Orar para a salvação daquelas pessoas. Nós temos que fazer isso, irmão. Se nós não fizermos isso, o que estamos fazendo aqui então? Não vimos aqui só para cultuar a Deus, não. Nós estamos aqui para servir a Deus. Deus nos chamou para isso. Você pode até trazer suas ofertas aqui. Pode trazer. Você pode até orar na sua casa. Mas o que você tem feito para salvar aquelas vidas? Transmitindo o amor de Deus, para que Deus realmente transforme e salve aquelas vidas. Você pode contribuir. Essas obrigações você pode cumprir. É isso, nós temos voltado para isso, as obrigações. Podemos fazer as obrigações, mas não é isso, irmãos, que Deus quer para nós. As obrigações nós podemos cumprir. Se fosse uma obrigação, nós vimos ali. Quem conhece, irmãos, lá em outubro em Belém, o Círio de Nazaré. Quem conhece aqui? O Círio de Nazaré, quem conhece aqui? Alguém já foi lá? Em Belém? No Círio de Nazaré? Ninguém foi, né? Você imagina, aquilo lá é uma loucura. Eu já morei lá. É uma loucura. Eu não consegui entrar lá. Não tinha Jesus ainda. Mas é uma loucura. Eles colocam um cabo. Você tem que chegar muito cedo para poder amarrar a tua mão naquele cabo lá. Para andar com aquela santa lá. E muitos não conseguem chegar naquele braço. É uma fitinha amarrada sua mão naquele cabo lá, que você não pode nem segurar no cabo. Nem pode. Achando que aquilo vai salvar a vida. Não é isso, irmão. Você pode cumprir. Você pode cumprir qualquer coisa. Devemos fazer? Sim. Podemos contribuir? Sim. Podemos participar? Sim. Mas devemos, irmão, divulgar o amor de Deus através da nossa vida também. Isso me diz que eu sou cristão, que essa vida que Deus me deu, esse amor que deve ser imitado. Deus não pede para nos salvar o mundo, mas isso já foi feito. Deus não pede para salvar o mundo, Ele pede para demonstrar esse amor. Ele nos chama para refletir em nosso relacionamento diário, mesmo que o amor que doa é precioso, que se esvazia, que obedece até o custo final. Esse amor transforma um casamento, reconcilia famílias, cura comunidades e testemunha ao mundo que há o maior amor a favor do pecado, mais forte do que a morte. Esse amor, esse é o amor de Deus, que é mais forte do que a morte. Foi o que nós cantamos agora aqui, que é mais forte do que a morte. Esse é o amor que nós temos, que nós recebemos de Jesus. A entrega a Cristo, irmão, não foi um fim da história, é o início de tudo. É o início de tudo. Nós estamos aqui para continuar essa jornada. Uma jornada, irmãos. Uma nova maneira de vivermos. É como nós precisamos pensar. Como eu estou vivendo a vida cristã que Jesus pagou naquela cruz por mim. Como eu posso expressar esse amor que Ele pagou naquela cruz por mim. Que Ele quis sair, mas disse assim: Pai, eu vou fazer porque Tu queres que eu faça. O que nós podemos dizer a Jesus? Jesus, me ajuda a fazer porque é isso que Tu queres. Tu pode me livrar, mas eu vou fazer porque Tu queres que eu faça. Será que eu posso dizer isso para Jesus? Como Ele disse ao Pai? Agora, irmão, nós estamos cheios desse amor. Somos enviados para sermos, em nosso cotidiano, esse amor em ação. Nós somos convidados a isso, a ter esse amor em ação. Não apenas falar desse amor, mas estar ele em ação, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu que realizo, porque Deus quer isso para cada um de nós. Por isso vamos orar. Vamos orar, baixe sua cabeça. Fale com Deus agora. Fale com Deus. Senhor Jesus, diante dessa cruz, Pai, contemplamos o amor que se doa completamente, Pai. Confessamos, Pai, que os nossos amores são pequenos, calculados, Pai, condicionados. Mas hoje, Pai, recebemos novamente o Teu amor redentor e vazia-nos do nosso egoísmo e enche-nos da Tua graça, Senhor, e nos capacita a amar como Tu tem nos amado, Pai. Não em palavras apenas, mas em ações e em verdade. Que a nossa vida seja uma vida viva, de amor,
para o mundo perdido e ferido. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos abençoe, Pai. Nos dê essa graça de continuar firme, sendo essa semente que reproduz em outra vida a vida que Tu já produziu em nós. É isso que nós pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmão, que nós possamos aí, vamos ter um hino aí para cantar.